Olá meninos, tudo bem? Professor Emerson Sevi na área, tá? E hoje, meninos, vamos falar um pouquinho sobre isomeria, tá? Então, vamos lá para fazer a apresentação para vocês. Bom, meninos, deixa eu dar uma aumentada aqui rapidão. Bufo. Show de bola, vamos nós. Bom, meninos, então, a isomeria, tá? Nada mais é do que compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas, né, com estruturas diferentes, certo? Então, basicamente, essa é a definição, então, de isômeros, tá? Ou de isomeria, certo? Então, vamos ver aqui o seguinte, tá, meninos? Olha bem. Vamos olhar, então, essa primeira molécula aqui, ó, tá? Então, você vê que tem um CH3, CH2, CH2, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, certo? E aí, gente, vamos fazer o seguinte, vamos começar então a analisar de forma mais rápida, tá? Algumas estruturas, beleza? Então, eu vou pegar aqui para você trazer o pincel aqui de cor verde, tá? Então, ele tem 6 carbonos, tá? Então, eu vou colocar aqui C6. E aí, pessoal, imagine você ter uma molécula muito grande, sei lá, com 30 carbonos, 40 carbonos, tá? Então, vai ficar inviável a gente então ficar contando essas cadeias, tá? Então, eu prefiro que vocês decorem essa fórmula aqui, ó. CN, tá? H2N mais 2, certo? E aqui, gente, essa fórmula aqui vai ser a fórmula geral, tá? Que nós vamos utilizar para tudo que nós formos fazer, tá? De cadeias carbônicas a partir de então, ok? Então, observa o seguinte, tá? N, ele é um número de carbonos, tá? Então, vou botar aqui, ó, vou botar assim, N igual a C. Certo? Vou botar aqui aspas, porque ele sabe que é o número de carbonos, tá? Então, se você, vamos lá, se você então tem essa fórmula, a gente chama então de fórmula geral, tá? Essa fórmula, ela é obedecida, tá? Ela é utilizada para compostos com ligações simples, tá? Então, você vai ter aqui uma cadeia com carbonos e entre os carbonos nós vamos ter apenas ligações simples. Quando nós tivermos carbonos que têm ligação dupla, esse mais 2 desaparece. Então, toda vida, tá, que eu tiver uma dupla na minha cadeia, ele vai diminuindo 2 hidrogênios. Então, se eu tiver uma dupla, aquele mais 2 desaparece. Se eu tiver outra dupla, boto menos 2. Se eu tiver outra dupla, menos 4. Outra dupla, menos 6. E assim sucessivamente. Beleza? Então, essa é a ideia que eu quero trazer para vocês, tá? Fazer, então, a análise da estrutura, certo? Para a gente não perder tempo contando esses hidrogênios. Tá? Porque nesse tipo de estrutura, gente, nós conseguimos ver, tá? Os hidrogênios. Mas quando aparecer, então, as estruturas em linhas, certo? Fica mais complicado, você vai ter que contar, né, cada hidrogênio de cada carbono, né, e vai perder um pouquinho de tempo, beleza? Mas vamos se ligar aqui no seguinte, então se eu tenho então 6 hidrogênios, 6 carbonos, então fica C6, aí vai ficar, ó, 2 vezes 6, que no caso 12, tá? Mais 2, 14, certo? Então, essa aqui é a quantidade de hidrogênios que nós temos então nessa molécula, tá? Mas vamos então tirar a prova, certo? Então, tem 3 com mais 2, 5 com mais 2, 7 com mais 2, 9 com mais 2, 11 com mais 3, 14. Então, observe que bateu certinho a nossa fórmula, tá? Então, se a gente contar aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, beleza. Então, só tem ligações simples, então deve ter a mesma quantidade de hidrogênios, beleza? Então, analisa aí, pessoal, vê esse detalhe aí. Então, observe que essa molécula tem, então, essa fórmula molecular, C6H14, e essa molécula também, C6H14. Tá? Então, ambas têm a mesma fórmula molecular. Mas observe o que é diferente entre elas. Isso, pessoal, olha a sua estrutura. Tá? Nós temos aqui uma cadeia linear, enquanto que essa cadeia é uma cadeia, então, ramificada. Opa, perdão, cadeia normal, enquanto que essa cadeia é uma cadeia ramificada. Beleza? Assim? Tranquilo? Então, gente, a gente vai dizer então que esses dois compostos são isômeros, tá? Pois possuem a mesma fórmula molecular, mas estruturas distintas, diferentes, beleza? Então, deixa eu descer aqui para vocês e vamos então brincar mais um pouquinho, tá? Então, gente, a isomeria ela é dividida basicamente de duas formas, tá? Antigamente era chamada de isomeria plana, tá? E aqui isomeria espacial. Só que atualmente elas são chamadas de isomeria constitucional, tá? E aqui estereoisomeria,
beleza? Então, essa aqui é a nomenclatura mais atual, tá? E aí, gente, antigamente elas eram divididas em 5, aqui no caso da plana, e 2 a geométrica, tá? A geométrica, a espacial, no caso, permanece 2. Mas a isomeria constitucional, ela é dividida agora apenas em 3, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, função e tautomeria passaram a ser uma só, chamada de isomeria funcional, tá? Então, vou até anotar aqui para vocês ficarem, então, ligados enquanto é isso, tá? Então, vamos botar aqui, ó, isomeria funcional. Quais são as isomerias funcionais? A isomeria de função e... Beleza? Aí nós temos a isomeria estrutural, que é a antiga isomeria de cadeia, tá? E nós temos também a isomeria posicional, pessoal, tá? No caso seria a isomeria de posição e metameria, tá bom? Então, pega esse bizu aí, pessoal, dá então essa notada aí, tá? É assim que agora é dividido, então, tá? Só que lembra, vocês podem ver, então, nas provas, tanto essa distribuição atual, mas também vocês podem ver muito das coisas antigas ainda, tá? Então, vamos aprender, então, das duas formas, tá certo? Então, sempre durante a aula eu vou falando com vocês um pouquinho, tá? Sobre a parte atual e a parte antiga, para a gente começar, então, a pegar esse negócio bem direitinho. Beleza, assim? Tranquilo? Show de bola. Então, ó, vamos lá então, né? Então, isomeria funcional é de função e tautomeria. Isomeria estrutural, cadeia. E a isomeria posicional é de posição e metameria. Beleza? Então, nós vamos estudar tudo isso aqui hoje, tá? Vamos então ver tudo direitinho aqui e vamos abarcar, vamos para cima, tá? Então, apaga aí, tá, meninos? Apaga aí, que a gente vou apagar. Esqueci de apagar aqui, pessoal. Foi mal. Ufa, valeu. Então, vamos começar então com a isomeria de cadeia, né? Eu também chamado de isomeria de núcleo, tá? Essa expressão, gente, ela é muito utilizada aí na galera da UES aí, tá? Isomeria de núcleo cai bastante, ele pode cair para você, tá certo? Dessa forma, né? Então, o que são isômeros de cadeia, gente? São isômeros que possuem a mesma forma molecular, mas cadeias diferentes, tá? Então, lembra disso. Isomeria de cadeia são isômeros com a mesma fórmula molecular, mas cadeias diferentes. Então, o nome de cada tipo de isomeria, tá, que vai existir, ela vai ser, então, basicamente, o que vai diferenciar uma molécula da outra. Se eu tenho isomeria de cadeia, o que diferencia é o tipo de cadeia. Se eu tenho isomeria de posição, o que diferencia é a posição. Isomeria de função, o que vai diferir é justamente a posição. E assim vai, ok? Então, viu como é fácil, então, isomeria? Então, vamos lá, meninos. Então, você tem aqui, ó, C4H10. Aí você bateu o olho nessa fórmula molecular, tá? Que é bem comum cair em prova, certo? Você vai pegar aqui um isômero, ó, C4H10. Ele falou só isso, tá? E aí perguntou, então, quais isômeros, tá? Quais estruturas poderiam, então, apresentar isomeria, né? Com essa fórmula aí. Aí você é inteligente, você vai bater o olho e fazer o seguinte. Eu tenho 4 carbonos. O dobro de 4 é 8. 1 mais 2, 10. Então, observa que o número de hidrogênios ele é o dobro do de carbonos mais 2. Isso indica, né, para a gente que nessa cadeia nós vamos ter apenas ligações simples. Tá? Então, quando você olhar as alternativas lá que você tiver, você já bate o olho. Se tiver uma alternativa com ligação dupla ou cadeia fechada, tá certo? E aí, pessoal, você já pode eliminar esses itens, então fica mais fácil para você. Beleza? Show de bola, professor. Agora vamos observar o seguinte. Essa cadeia, ó, é uma cadeia classificada como cadeia, então, normal. Enquanto que essa cadeia aqui do lado é uma cadeia ramificada. Olha que lindo, pessoal. Então, se diferenciam uma da outra. O tipo de cadeia, elas são isômeros de cadeia, tá? Ou isômero de núcleo. Ou ainda mais atual, isomeria estrutural. São isômeros estruturais. Beleza? Então, analisa aí, ó, 4 carbonos, 4 carbonos. Olha bem, uma forma bem rápida de analisar, certo? 4 carbonos,
só ligações simples entre carbonos, só ligações simples entre carbonos. Então, eles devem ter a mesma quantidade de hidrogênios, tá? Então, fica ligado aí, meninos. Beleza? Então, anota esse detalhe aí, tá? Agora, vamos olhar agora a cadeia de baixo aqui. Observa o seguinte, tá? Observe que NEO C5H10. Observa agora, gente, que eu vou ter agora 5 carbonos. O dobro de 5 vai ser 10, pessoal. Olha aí, pessoal. Então, eu tenho apenas o dobro, tá? Então, eu falei para vocês que, à medida que nós formos tendo ligações duplas na cadeia, tá? Nós vamos tirando 2. Então, se ela tem uma dupla, eu tiro 2. Fica, então, CnH2n, tá? Então, fica basicamente dessa forma a estrutura, ou seja, o dobro, tá? De carbono, certo? Só que aí, gente, eu esqueci de falar para vocês o seguinte, tá? Quando nós temos uma cadeia cíclica, tá? Nós também eliminamos 2 hidrogênios, certo? Então, bateu o olho numa cadeia, a cadeia então é cíclica com ligações simples, tá? Então você vai lá e tira 2 hidrogênios. Então a fórmula vai ficar igual a fórmula de alcenos, ou seja, o número de hidrogênios ele se torna igual ao número de o dobro do número de carbonos, tá? Fica no caso CnH2n, beleza? Então bate o olho aqui, ó. Bateu o olho, professor. Então você tem aqui, vamos lá, deixa eu pegar aqui o pincel. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só que essa aqui, ó, tem uma insaturação, enquanto que essa aqui é uma cadeia cíclica. Então elas obedecem a mesma regrinha, tá? Então, seja CnH2n, tá? Então fica ligado aí. Só que observa o seguinte, ó. Você pode ter uma cadeia com 5 carbonos dessa forma, ou ainda você pode ter, ó, uma cadeia dessa forma. Tá? É uma cadeia fechada. Tá? A diferença é que essa aqui é uma cadeia ramificada, enquanto que essa é uma cadeia normal. Tá? Então, vamos colocar a diferença entre elas. Essa cadeia é uma cadeia aberta, enquanto que essa cadeia aqui é uma cadeia fechada. Então, essa é basicamente a diferença aqui de uma para outra. Tá? Então, se diferenciam no tipo de cadeia, eles são isômeros de cadeia, ou isômeros também de núcleo, ou mais atualmente chamados de isômeros estruturais. Beleza aí? Pega o bisu aí, pessoal. Anota isso aí que eu vou apagar, hein? Valeu! Um outro exemplo, tá? Que eu trouxe para vocês. Aí vamos passar. Vamos para cima, vamos para cima. Tem coisa para a gente falar hoje, hein? Então, vou falar só mais agora um pouquinho sobre esse tipo de isomeria, tá? A isomeria de posição, pessoal, tá? Então, olha o que é que o nome já está dizendo. Isomeria de posição. Então, são moléculas que possuem, tá? A mesma fórmula molecular, mas diferenciam na posição, tá? Da sua estrutura. Mas essa diferença de posição, gente, pode ser, então, de alguns fatores distintos, tá? Como assim, professor? Vamos lá. Então, observe que nessa estrutura aqui, eu tenho uma função orgânica, no caso, a função orgânica álcool, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, tá? E observe que nessa cadeia, o álcool está no carbono 1, enquanto que nessa cadeia, o álcool está no carbono 2, né? Lembra? Começa aqui, ó, 1, 2, tá? Então, o que está diferenciando uma cadeia da outra é justamente a posição da nossa função orgânica, tá? Então, eu quero frisar nesse ponto, tá? O que vai diferenciar a nossa função orgânica, tá, pessoal? Então, se você diferencia a sua função orgânica, a posição da sua função orgânica, perdão, tá? Vocês vão ter aí isômeros de posição, beleza? Observe que nesse exemplo de baixo, o que nós temos aqui é uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla, tá? Entre carbonos, certo? E aí o que tá, observe que nessa cadeia, a dupla está entre os carbonos 1 e 2, enquanto que nessa ela está nos carbonos, entre os carbonos 2 e 3. Então, nesse caso, nós mudamos a posição da nossa insaturação, tá? Então, a posição da insaturação atribui a eles, então, isomeria de posição. Beleza? Aqui, pessoal, digamos que seriam, então, ramificações, tá? Nós temos aqui ramificações nesses carbonos, vou chamar aqui de 1 e aqui de 2, enquanto que aqui, pessoal, nós vamos ter aqui ramificação nos carbonos 1 e 3, tá? Então, você pode mudar a posição da sua função orgânica, como no primeiro caso, a posição da sua insaturação, como no segundo caso, e a posição da sua ramificação, tá? Então, todas essas três, então, diferenças de uma para outra, tá? Faz com que eles sejam isômeros de posição. Beleza aí? Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe.
Vamos nós aqui, pessoal. Vamos olhar então esses dois casos aqui, tá? Observe que nessa primeira fórmula, tá? Você tem aqui C3H8. Então você vai sempre analisa, pessoal. C3, o dobro de 3 é 6. Opa, mais 2, 8. Então nessa cadeia, já que é o dobro, ó, o número de hidrogênios é o dobro mais 2 do de carbonos, tá? Nós vamos ter aqui apenas ligações simples na sua estrutura, certo? Enquanto que nesse caso aqui, ó, C4H8, ou seja, o número de hidrogênios é apenas o dobro do número de carbonos. E aí, pessoal, nós vamos ter, no caso, insaturação ou cadeia cíclica, tá? Então, dependendo do tipo de isomeria que ele está pedindo para você, pode ser, então, nessas duas possibilidades. Beleza? Sim, pessoal? Tranquilo? Pessoal, fácil demais, não é isomeria? Tá? Então, vamos treinar aqui um pouquinho, tá? Vou passar então para vocês aí algumas atividades, certo? Então, treinar bastante, certo? Todo mundo ficar craque nesse assunto, tá? Então, meninos, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, é nóis!